glória a Deus. Então, tem outra perguntinha essa noite. Daquelas. Oh, glória, aleluia. E se... Não é como. Você não vai precisar dizer nada de como aqui, tá? Mas e se... Não é nada de como. Nada, não, é e se, né? Se Deus se revelasse a você quando você menos esperasse. Você está andando no seu dia a dia e de repente, seja falando no seu coração, seja uma nota vinda do seu coração, ou seja, de repente, não é? Nós sabemos que hoje a sarça arde no nosso coração, que é o próprio Jesus Cristo, não é? E se de repente acontecesse, irmãos? Eu estava essa tarde meditando na palavra e o Senhor me perguntou, você sabe quem é o grande eu sou? Uau! Aleluia! Então, eu creio que nós podemos ir de fato, e temos ido. Eu não sei se vocês têm percebido a profundeza que nós estamos começando a mergulhar dos últimos... Aliás, desde que nós começamos, não é? Desde que essas portas abriram, quem entra nesse lugar e fica, decide ir cada vez mais fundo em Deus, cada vez mais fundo na revelação de quem nós somos nele e de quem ele é em nós. Amém? Então eu tenho certeza que hoje é um desses dias onde nós estamos indo um pouco mais profundo no nome divino. E eu poderia dizer no eu sou. Aleluia. Essa foi a frase que eu ouvi ao longo da minha tarde. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eita glória. Vocês lembram que esse nome foi revelado a Moisés? Lá no livro de Êxodo, se você puder abrir. Em Êxodo, no capítulo 3, o versículo 14, eu vou abrir aqui na minha Bíblia também. Se a Ana Paula estivesse aqui, ela ia dizer, eita, lá vai ela para o Antigo Testamento de novo, ó. Aleluia, glória a Deus. Então, lá em Êxodo, eu vou abrir aqui, na versão que eu gosto. No capítulo 3, deixa eu ver se esse é o versículo que eu quero. Versículo 14. Você vai ver que, como nós vamos ver aqui a partir desse versículo, não é, do livro de Êxodo, a expressão que nós vamos ver a respeito de Deus se revelando como eu sou, ela não é apenas um título. Ela não é só uma declaração. Ela é a declaração da natureza eterna, da natureza inalterável, da natureza perfeita de Deus. Aleluia! E o versículo aí citado, né, que eu pedi para você abrir, diz: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Aleluia! Você concorda comigo que isso é uma instrução? Que é dada para que algo seja realizado, algo seja feito? Quem lembra que nós temos uma comissão? Quem lembra que nós fomos instruídos pelo próprio Jesus antes de ascender aos céus, em relação ao que está escrito para aquele que nasce de novo, pregue as boas novas, declare as boas novas, pregue a palavra. Nós sempre falamos a respeito do ide, mas na verdade nós sabemos que o contexto, não é em que está inserido o texto, fala que por onde estivermos indo, ide, e por onde você for, o que é que você tem que fazer? Qual é a ordem? Qual é a comissão? Pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. E o que nós pregamos como evangelho? As boas novas da salvação que vem através ou por meio de... Não é claro que a graça nos atrai, nós sabemos que é assim, mas é a fé de cada um de nós. Não o que fazemos, não o que temos, não o que podemos investir na obra ou o que podemos barganhar, não há barganha. Há apenas Cristo Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que se desvestiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, veio habitar entre nós, se humilhou e aqui andou na forma de homem, porque era necessário que um sacrifício por conta da justiça. E o que é justiça, irmãos? Justiça é aquilo que é feito por um, através de um ser humano, tem que ser desfeito através de um ser humano. E somente um foi encontrado, Jesus. Amém? Deixa só eu voltar aqui naquilo que nós estamos começando a perceber. Nós vemos aí que
Deus dá uma instrução a Moisés. E não foi de qualquer maneira. Eu não sei se vocês lembram como é que foi esse encontro, não é? Não, de repente. Ele estava indo, como cada um de nós está indo, todos os dias, para algum lugar. E de repente ele se depara com aquela sarça ardente. E ele reparou que não parava de pegar fogo. E que a sarça não era consumida. Porque esse é o fogo do Senhor. Ele consome o mal, mas ele não consome aquele no qual ele habita. E ele habita em nós. Aleluia! Eu e você sabemos que um tetragrama foi formado para declarar esse eu sou, esse ser todo-poderoso, sendo esse tetragrama com as iniciais ou com as letras, não é? YHWH, a forma arcaica do verbo ser. Mas ele tinha esse propósito mesmo, de ser impronunciável, para que as pessoas não o pronunciassem sem temor, para que as pessoas tivessem o temor. E ali estava visto: eu sou o que sou, eu vou ser o que eu vou ser. Ele não está submisso a ninguém, a coisa alguma, a situação nenhuma. Ele define a existência, a realidade da vida. O ser é ele. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu fico feliz em fazer parte de uma igreja onde nós não nos reunimos para ouvir: nossa, Deus te fez tão bonito, tão precioso, tão poderoso, tão cheio de grana, para você mostrar para todo mundo que você é rico. Não, nós aprendemos aqui os princípios que nos tornam eternos. Nada vai nos derrubar, nada vai nos parar, nada vai impedir que nós preguemos a palavra e a palavra da verdade sem mistura. Porque o temor do Senhor tem sido ensinado nesse lugar. Por isso nós sabemos quem somos. Por isso os nossos filhos sabem quem são. Por isso aqueles que convivem conosco têm olhado para Deus como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vemos aí, irmãos, a expressão que deu origem ao nome de Deus. Sim, ali no Antigo Testamento, nesse tetragrama, formado de letras impronunciáveis. Claro que algumas letras, vogais, foram acrescentadas a esse nome para que as pessoas pudessem pronunciá-lo. E o que nós entendemos de mais próximo é Jeová, por conta de Yahvé. Amém? Aleluia! Mas então a gente vai chegar, vamos chegar num bom lugar, fica aí. Aleluia! Essa foi a palavra que Deus trouxe em meu coração. Não vou mudar uma vírgula, não vou mudar um tio. A gente vai crescer com essa palavra. Amém? E vamos estar seguros no mundo aí fora, que quer mudar Deus, quer colocar vírgulas na palavra imutável, na palavra perfeita de Deus. Como nós vimos na última quinta-feira, a palavra de Deus, ela não precisa ser renovada, ela não se renova. Quem se renova por ouvir, por reter a palavra de Deus e permitir que ela faça a transformação, somos nós. Somos nós quem precisamos da palavra. Aleluia! E aqui nós vemos em Êxodo, no capítulo 20, verso 7, nem tudo você vai precisar abrir, amém? O povo de Deus, eles tinham respeito e temor a esse nome, ao nome de Deus. Aleluia! Nós temos visto as pessoas fazerem sátiras, nós temos visto pessoas pronunciarem de qualquer maneira o nome de Deus, fazerem dele zombaria, mostrarem no carnaval, mostrarem de forma irônica, cínica, tudo aquilo que ele não é, porque ele não é pequeno, ele não tem medo, ele não é derrotado, ele não foi derrotado, não será derrotado. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aquelas pessoas não pronunciavam esta palavra por medo de pecar, juntando a essa palavra qualquer coisa natural, irmãos. Nós estamos aprendendo nos últimos dias a transformar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, para uma maneira sobrenatural, espiritual também, porque, de fato, o que precisava ser nascido de novo era o nosso espírito, e isso nós não poderíamos fazer. Jesus fez por nós, mas agora existe essa etapa de mudarmos o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar. Aleluia, glória a Deus. Agora vejam que privilégio você tem, eu tenho, de chamarmos o Deus Todo-Poderoso
de Pai. Abba, Pai querido. Só filhos fazem isso. Aleluia. Não é aqui, não é e não será como é pelas ruas, onde não há temor ao Deus vivo e todo-poderoso. Aleluia. Irmãos, a unção já está. Uau! Eita glória! Uma das primeiras coisas que eu quero falar a respeito do grande eu sou é que isso implica em entendermos a autoexistência de Deus. Não é? Nós temos visto aí, eu comecei uma faculdade agora e eu tive que passar pelo processo de entender as religiões e o que eles pensam. Cosmogonia, cosmogenia, cosmologia. Irmãos, eu olho para aquilo e rio. Eita, ele não precisou de nada. Ele não precisou de ninguém, de coisa alguma, porque ele é. Eu sou o grande eu sou. Deus não depende de nada, Ele é autoexistente, autossuficiente, todo-poderoso, não depende de ninguém, não dependeu de ninguém para existir. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Aleluia! Apocalipse no capítulo 1, verso 8 diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele pode qualquer coisa, irmãos. E mesmo tendo sido traído pelo homem que ele criou, para reproduzir a ele mesmo sobre a terra, dando a esse homem criado, a esse ser criado, o governo de todas as coisas, tendo sido traído por ele, ainda assim não deixou de amá-lo. Aleluia! E amou de tal maneira, porque ele é o grande eu sou. Esse Deus que não tem amor, ele é amor e amor incondicional. Ele é grande, irmãos. Ele é o grande eu sou. Isso não pode ser apagado das nossas mentes, do nosso coração, não pode ser apagado da nossa lembrança todos os dias. E porque eu comecei me lembrando, ou nos lembrando, como Deus me lembrou, a respeito da sarça ardente. Olha para mim. Vocês já pararam para olhar, para pensar, se fossem vocês e não Moisés, a topar com a sarça ardente? Você consegue imaginar Moisés conseguindo se esquecer daquele momento? Não há como. Com pequenas coisas, com pequenas doses de poder que nós temos visto através do nosso, ou durante o nosso dia a dia, nós já ficamos maravilhados, extasiados. Imagine topar com a sarça ardente. Eu devo dizer para você, irmãos, que não iríamos nos esquecer daquilo que vimos ou do que participamos, nem ao longo do nosso dia, nem ao longo de cada dia, nem naquele mês, nem naquele ano. Nunca mais a gente ia esquecer. Sabe, não havia possibilidade de, num momento de uma notícia alarmante, a gente esquecer a sarça ardente. Pare e pense, irmão. É só você tentar se colocar no lugar de Moisés. Vamos dizer que foi você que topou com a sarça ardente, irmão. Aí acontece alguma coisa de repente, ainda que seja alarmante, ele passou por muitas situações como essa, mas o que ele tinha em mente, o que ele tinha na frente, na lembrança e na visão dele, a sarça ardente, não dá para esquecer uma coisa dessa. Aleluia. Cara, eu vi. Estava ali. Eu fiquei ali no meio. Não dá para esquecer. Aleluia. Está vivo em quem viu. Ficou vivo. A morte, sim, a morte seria triste, como em alguns momentos deve ter sido triste para ele também. Mas sabe de uma coisa? Quem viu a sarça ardente como ele, vai ficar com a imagem da sarça ardente muito mais real do que aquilo que faleceu, do que aquilo que morreu, do que aquilo que acabou. Ele entrou no meio da sarça ardente, gente. Isso não é para todo mundo. Não era, pelo menos. Aleluia.
Eu acredito, irmãos, que até a morte seria menos capaz de amedrontar as pessoas se elas tivessem a consciência de terem topado com a sarça ardente. Eu não acredito que Moisés tivesse medo de morrer. Vocês acreditam? Eu não acredito. Irmãos, eu voei de balão. Ainda não tem um ano, mas é quase. Vê se eu não consigo esquecer. Quando eu ouvi o barulho do fogo, eu olhava para cima e eu via aquelas. Eu me lembrava exatamente desse momento. Eu não consigo me esquecer de uma coisa natural que me impressionou. Nós não podemos esquecer do sobrenatural que habita em nós. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Senhor, aquele que agora é fogo dentro de nós. Ele tem que ser vivo como Ele é em nós. Não podemos nos esquecer. Porque todos os dias, eu vou perguntar, mas você não precisa responder. Tem momentos no seu dia em que você não lembra do fogo ardendo? Tem. Mas não devíamos. Eu fico imaginando Moisés lá, vendo aquela... Gente, aquilo não consome... Gente, não tinha ainda os mágicos. Se tinham, não estavam ali. Porque os magos existiam, mas ali eles não estavam. Aquele negócio estava pegando fogo. Falou com ele. Aleluia! Nós não podemos nos esquecer do fogo que arde em nós. Não podemos. Outra coisa é, esse Deus, o grande eu sou, Ele é. É o verbo ser expresso, existindo. Outra coisa, portanto, é, Deus é imutável. Eu sou, Ele diz, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente ou para sempre. A sua natureza, irmãos, no seu caráter, na palavra, porque Deus e a sua palavra são um. Nos seus propósitos que permanecem a eternidade, pela eternidade, até o fim de tudo. E depois que as coisas acabarem visíveis, aquilo que a gente achava que era invisível vai se tornar ainda mais real. Aleluia. Hebreus, no capítulo 13, verso 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Na última quarta-feira e no domingo, nós ouvimos aqui para que nós permanecêssemos nos princípios. Por quê? Porque os princípios, eles são eternos. A palavra de Deus, ela é imutável. Não dê ouvidos aos profetas do caos. Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Deixa eu dizer, existem verdades, irmãos, que têm superado, vencido eras, décadas, milênios. Tem superado governos, tem superado leões, tem superado perseguição, tem superado todas essas coisas. Existem verdades, portanto, que elas resistem. E por que elas estão resistindo? Porque estão baseadas ou balizadas em princípios eternos. E estes princípios eternos, que dão sustentação, que criaram todas as coisas e dão sustentação a tudo que existem, a tudo que existe, é assim, por quê? Porque estão baseados em Deus e em sua palavra, que é, muito antes de ser escrito, falada pela eternidade. Muito antes da palavra de Deus ser escrita, irmãos. Ela já estava expressa, falada, determinada. E Deus e a sua palavra são imutáveis, são eternos. É por isso que nós precisamos ser perseverantes, por isso que nós precisamos ser constantes, por isso nós precisamos nos posicionar nesses princípios eternos. Todos os que se posicionam, irmãos, todos nós que nos posicionamos em princípios de moral, de bons costumes, princípios familiares, princípio de virtude, em tudo que há bondade, no que é bom, no que há louvor, onde há boa fama,
se tudo isso ainda prevalece, apesar de toda a tentativa de desconstrução do que é bom, do que é Deus, do que é família, pelo sistema do mundo, se ainda permanece, é porque aqueles que, como nós, estão baseados e firmados nesses princípios eternos, guardamos esses princípios, guardamos em fé, guardamos em coragem, guardamos em ousadia, porque nós reconhecemos a eternidade nesses princípios, porque eles apresentam o grande eu sou ao mundo através de nós, os que permanecemos fiéis a essa palavra, fiéis ao grande eu sou. E esse é um outro ponto. O grande eu sou, ele é fiel. Aleluia, aleluia. A fidelidade de Deus é evidente no seu próprio nome. Ele é fiel no seu amor, ele é fiel na sua palavra, ele é fiel em justiça. Como nós vimos na última quinta-feira, ele é fiel em misericórdia, ele é fiel nas suas promessas. Mas nós vimos no domingo que nós sabemos quem ele é, estamos seguros nele. Sabemos que as promessas, elas estão fundamentadas em princípio. Então, nós mantemos os nossos pés firmados nos princípios. A palavra de Deus não mente, Deus não mente. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Amém? 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 13, diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. No amor que ele é, o grande eu sou é amor. E ele se entregou o seu bem mais precioso. Revelou o seu amor ao mundo na atitude de entrega, de doação. A gente nunca vai ser mais doador que Deus, mas podemos aprender a sermos bons doadores, bons semeadores, porque Ele semeou e doou o melhor. Aquilo que ninguém poderia viver sem. Jesus, o próprio Filho. Ele revelou o seu amor ao mundo e Jesus Cristo revelou esse amor em fidelidade, em obediência, se entregando e obedecendo até a morte e morte de cruz. Irmãos, amor incondicional, poder incomparável e amor incondicional. Ele podia fazer do jeito que ele quisesse, mas Deus é reto, justo, íntegro, perfeito, não faria nada desalinhado da sua própria palavra. Ele enviou aquele que seria sacrificado em nosso lugar. Era para a gente mesmo receber. Éramos nós que devíamos. Era contra nós o cálice do juízo. O cálice que estava repleto de iniquidade, pecado, injustiça. Tudo que éramos nós. Quem deveríamos beber como ira divina, Jesus se colocou. Ele veio, se desfez de toda a sua majestade, abriu mão de toda a sua majestade e glória, do lugar de honra, do lugar de destaque, veio habitar entre nós, se humilhou e veio habitar entre nós, se fez aqui homem, servo, se identificou com a nossa natureza e se submeteu em nos substituir no nosso pecado, na nossa morte, na nossa doença, na nossa enfermidade, para que nós pudéssemos nos reerguer nele, ressuscitar, nascer de novo nesse ato de ressurreição pelo poder do qual ele obedeceu, venceu a morte e ressuscitou. E hoje está assentado à destra de Deus. Ei, glória a Deus. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por amor de nós, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna, amém? Então, Jesus é essa revelação divina que veio ao mundo do grande eu sou. Aleluia. Abra lá comigo, por favor, em Hebreus. Deus é bom. Aleluia. Vocês não esperavam ouvir isso essa noite, fala sério. Nem eu. Mas eu desisti de ficar tentando discutir com Deus o que era para ministrar. Deixa Ele. Aleluia. No capítulo 1, verso 3 diz, falando sobre Jesus, falando a respeito
de Jesus diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Esse do seu ser aí está falando de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita ou à destra, dependendo da sua versão, da majestade nas alturas. Aleluia! Quem fez isso foi o Verbo, aquele que era Deus, aquele que estava com Deus, aquele que abriu mão disso para habitar entre nós. Em João, lá no Evangelho de João. Não se canse de ler a sua palavra, irmão. Pode ser que daqui para frente, em alguns tempos, você não possa ter a sua palavra física para olhar para ela. Então, leia, 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 leia. Devore essa palavra, guarde-a no seu coração, guarde-a no seu pensar, para que ela não seja tirada em papel ou de forma eletrônica de diante de você, mas esteja guardada no bom tesouro, no bom solo do seu coração. Aí, em João, capítulo 1, verso 1, diz assim, falando do Verbo, no princípio, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eita glória! Aleluia! Então, quando Jesus, o próprio Jesus, vai indo lá para João capítulo 8, por favor. Deus é bom. Quando o próprio Jesus diz por pelo menos 3 vezes, eu sou, só no capítulo 8 do Evangelho de João, ele fala 3 vezes. Ele estava sendo intencional, irmãos. Ele não fez por acaso. Ih, olha aí, está escrito aí, ó, Jesus por acaso falou a mesma coisa que Deus falou. Está escrito, por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aleluia. Agora vai para o verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aleluia. Vá lá para o verso 58, por favor. Deus é bom. Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. 58, perdão. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes, preste atenção, meu Deus, nesse versículo, ele é extraordinário, aleluia. Antes, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, aleluia! Aleluia! Eu sou! Aleluia! Agora, ó, pensa aí, eterno, eternidade. Nós vimos lá, a começar de João capítulo 1, verso 1. Aqui, no versículo 58 de João 8, presta atenção, irmão, Jesus diz para os fariseus que antes que Abraão existisse, eu sou. Uau! Ele deixou esse povo bravo, porque eles adoravam Abraão. Abraão era considerado o maior de todos os patriarcas do povo de Deus. Tiago diz que ele era o pai da fé, mas Abraão morreu, como todos os homens morreram. E para ser maior que Abraão, somente alguém que não morresse, como ele morreu. O nosso eu sou. Jesus, aquele que se fez carne, veio habitar entre nós, morreu sim, mas ressuscitou, e ressuscitou na plenitude da ressurreição, espírito, alma e corpo, ressurreto, único, até agora ele é o único, dizendo para nós que Deus está
sério com o negócio da eternidade, com aquilo que vai acontecer. Nós temos a convicção da ressurreição naquele glorioso dia, onde alguns, aqueles que dormem, ressuscitarão. E nós, eu creio que somos nós, aqueles que ainda estiverem aqui, seremos transformados. Esse corpo corruptível, revestido da incorruptibilidade, da glória, para vivermos a eternidade. Aleluia! Jesus assume então aqui a eternidade quando afirma: eu sou. Como nós vimos em Hebreus 2, não é? Em Hebreus 1, a partir do verso 3, falando que antes de todas as coisas existirem, isso no verso 2, no verso 3 ele diz, irmãos, que ele sustenta, inclusive estava na criação e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O poder estava lá, irmãos, em todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 16, não precisa abrir, diz que em Jesus todas as coisas foram criadas, ou seja, tudo que foi criado por meio dele, para ele, e existem porque ele as sustenta. Irmão, Jesus é eterno, porque ele venceu a morte. Ele é o único que possui a imortalidade. Lá em 1 Coríntios 15 fala sobre isso, 1 Timóteo 1,16 fala sobre isso. Por isso também, ele é chamado o autor da vida. Aleluia! Jesus é o alfa, Jesus é o ômega. Apocalipse, no capítulo 22, verso 13, fala isso. O seu reino, reino de majestade, é eterno. 2 Pedro, capítulo 1, verso 11, especifica, esclarece e traz para nós a certeza, assim como nós sabemos, por conta de Romanos 5,17, que nós que estamos em Cristo, reinaremos com Ele desde aqui em vida. Seu reino é eterno, o seu propósito persiste, permanece eternamente, como vemos em Efésios 3. Nós sabemos que Ele é o Pai da eternidade. Lembra de Isaías, o profeta que muitos anos antes de Jesus vir à terra, já o profetizava, Isaías 9, a partir do verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele tem sobre o seu ombro a autoridade, o governo, será chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz. Oh, aleluia! Lá em Hebreus, como nós vimos, Hebreus capítulo 13, eu quero fixar isso no seu coração e na sua lembrança, irmãos, para que você saia daqui entendendo que você carrega o grande eu sou. Aleluia! No verso 13, no capítulo 13 de Hebreus, no verso 8, diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Aleluia! Eita glória! Ele veio tabernacular entre nós, porque Deus sempre fez isso. Ele sempre tabernaculou entre o seu povo. Jesus veio habitar entre nós, Emanuel, Deus conosco, para se identificar com o homem, para substituí-lo, para morrer a morte do ser humano, o pecado do ser humano, pagar o pecado, pagar pela enfermidade, pagar pela pobreza, irmãos, para nos fazer ressuscitar com Ele uma nova criatura. Ele é ainda por nós hoje, porque Ele habita em nós. O alfa, o ômega, a vida eterna, a vida abundante de Deus habitando em nós. Todos os nomes, irmãos, nós sabemos. Se você ainda não fez o Rema, que é essa escola interdenominacional que tem transformado a vida de tantas pessoas. Transformado no quê? Em filhos de Deus melhores, conhecedores da verdade, conhecedores da palavra, aplicadores da palavra na própria vida, na própria família, na própria existência, para demonstrar Deus em essência na maneira de viver, na maneira de governar sobre si mesmos. Aleluia! Todos os nomes redentivos, você entende e aprende a respeito disso na matéria chamada Caráter de Deus. Eu ensino essa matéria, irmãos. Os nomes redentivos de Deus tratavam de Deus se reconectando com o homem, através ou durante as alianças,
com o ser humano, fazendo essa reconexão, essa religação. E nós vemos aí, convergindo em Cristo Jesus. E hoje habitando em nós, todos os nomes redentivos. Você se lembra de Jeová Jiré, irmãos? O Deus que provê, o Deus provedor, Ele é o nosso Jeová Jiré. Jeová Nissi, irmãos, nós vemos que Ele é sim a nossa bandeira. Jeová Rafá, aquele que nos sara, Ele continua sendo a cura e a saúde divina em nós. Não apenas para o povo, mas para a família de Deus. Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Jeremias, no capítulo 11, versículo 19, ele esclarece: ei, eu bem sei os planos, pensamentos, propósitos, sonhos, dependendo da sua versão, não muda o que Deus está nos dizendo. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de Shalom, são pensamentos de Eirene, são pensamentos de Pax. Em todas as definições, seja na tradução que for, na língua que for, se nós pudéssemos reduzir para alguma frase, aquilo que quer dizer é: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de nada mais quebrado, nada mais faltando na sua vida. Não são pensamentos de mal, são pensamentos de paz, para você alcançar o que você sonha, o que você deseja, o que você quer. Eu tenho o melhor caminho, eu tenho o melhor meio, eu tenho a melhor maneira, eu posso fazer você alcançar. De maneira que você hoje pode nem entender, mas eu posso fazer, diz o Senhor. O grande eu sou. Aleluia. Ele é o nosso Jeová Tsidkenu. Aleluia. Ele é a nossa justiça. Hoje nós somos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5, 21, como é que isso aconteceu? Ah, não posso, eu sou pecador. Não é! Você é redimido, lavado, foi um preço alto que comprou a nossa vida. Fomos resgatados das trevas, resgatados do pecado, resgatados da miséria, resgatados da doença. Toda a maldição tríplice da lei acabou. Não vivemos em condenação, porque Ele nos livrou. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Andamos em fruto de justiça, não andamos em pecado, andamos diferente do ser humano que vive no sistema do mundo, orientado por aquele que é o príncipe do sistema desse mundo. Tudo que ele quer é desconstruir Deus, porque Deus imprime em nós padrões de um viver acima do normal. Aleluia! Ele é o nosso Jeová Rori. O Senhor é o meu pastor, nada me falta, nada me faltará. Aleluia. Ele continua sendo nosso Jeová Chamar, o Senhor que sempre está presente. Aleluia, aleluia. Não estamos sós. Em cada necessidade ou para cada necessidade do povo de Deus, o Senhor se revelava através dos seus nomes, que mostravam para o povo que Ele era mais do que suficiente para tudo o que o seu povo precisasse. Agora imagina para os filhos. Aleluia! Qual é a necessidade que nós podemos pensar que estamos passando? Qual a necessidade que o povo de Deus pode achar ou pensar que pode vencê-lo? Porque não deveria. Aleluia! Porque hoje esse poder habita em nós, habita em mim e habita em você. E o que estamos esperando para tirar? Eu vou usar uma expressão, por favor, não tirem do contexto. O que é que nós estamos esperando para tirar os nossos sapatos? Uma vez que nós não estamos nem diante da sarça, nós não dizemos: Senhor, entramos na sua presença. Ele habita em nós. O fogo do Espírito habita em nós.
queima sem cessar, nós não permitiremos que seja apagado ou extinguido o fogo do Espírito, o próprio Espírito em nós. E quando eu digo quando é que nós vamos tirar os nossos sapatos, quando é que nós vamos tirar ou deixar de agir em justiça própria, mas permitir que a justiça de Deus, que somos nós e que hoje é a nossa realidade, possa fluir através de nós. Quando eu digo tirar os nossos sapatos, é nos desvestirmos de tudo que é apenas natural, é tirar a roupagem, é nos desvestirmos do velho homem, como diz Efésios capítulo 4, e nos revestirmos de Cristo. Quando é que nós vamos tirar o nosso sapato para dançar no fogo do Espírito? Aleluia! E permitir que aquele que revela Deus em nós, revele de fato Deus em nós, por nós e através de nós. Oh, aleluia! Meu Deus! Todo o resto fica pequeno. Eu tenho uma foto, eu ia trazer, mas não houve tempo para trazer a foto, que eu consegui tirar. Hoje eu olho para a foto e eu não acredito que fui eu que tirei. Mas alguns de vocês já viram em postagens minhas, quando eu mostro a foto de vários balões pequenos, bem coloridos, lá na terra. E eu estava cá no céu, no fogo do Espírito, voando bem alto. Tudo que é enxergado através do fogo, daquele que nos enche, nos preenche, fica pequeno, como deve ser. Porque se estamos nele, todas as outras coisas se tornam pequenas. Tudo tem que ficar muito pequeno. Lá em Mateus capítulo 3, o verso 11 diz: e eu, em verdade, vos batizo com água. João falando. Para arrependimento. Aleluia. Mas, aleluia, vem aquele que após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Você pode começar a se levantar aí no seu lugar, a equipe de música pode me ajudar. Mas quando nós entendemos que o grande eu sou agora habita em nós, somos lembrados da grandeza de Deus habitando em nós, amém? A sua eternidade, a sua imutabilidade, a sua palavra perfeita, a sua palavra fiel, as suas promessas, os seus princípios, habitando em nós, por meio do próprio Espírito de Cristo, por meio do próprio Espírito de fogo e poder. E a sua palavra é ela quem nos dá essa estrada segura, essa rocha firme na qual nós estamos firmados. É nela que nós vivemos de uma forma leal hoje, para com o nosso Deus, para com o nosso Deus, para com o nosso Deus. Aleluia! É por isso que quando, de alguma forma, somos perseguidos, nós não ficamos abatidos. É essa passagem? É essa parte? Eu vou abrir lá. 2 Coríntios, capítulo 4, 8. Em tudo, se somos atribulados, porém não angustiados. Se perplexos, gente, eu já falei para vocês, o que é perplexidade? É ser pego de surpresa com alguma coisa. Se ainda que sejamos pegos de surpresa por qualquer coisa, porém nós não desanimamos. Perseguidos, se somos perseguidos, não estamos desamparados. Abatidos, ainda que em algum momento sejamos abatidos, ou estejamos ou nos sintamos abatidos, nós não estamos destruídos. Então não há por que ter receio de notas, de notícias, daquilo que os profetas do caos têm proclamado. Você é um profeta da verdade. Você tem as boas novas, e as boas novas sobressaem ao caos. As boas novas estabelecem vida em meio à morte. As boas novas estabelecem cura em meio à doença. As boas novas estabelecem o ter, ao invés de viver na miséria. A abundância está nas boas novas. E eu digo abundância de dentro para fora. Abundância de alegria. Abundância de pensamentos
segundo os pensamentos de Deus, a abundância de alegria, que é força. A abundância da vida sobrenatural e extraordinária que só existe em Deus. Por que ainda estamos dizendo que não conseguimos ou que não podemos se o Eu Sou habita em nós? Chega de dizer que não dá. Chega de dizer que não conseguimos. Chega de dizer que não podemos. Eu não sei como me livrar desse vício. Fácil! Lembre-se que o fogo que arde em você é o fogo do grande Eu Sou. Aleluia! Aleluia! Chegou o tempo, irmão, de deixarmos o fogo do Espírito ser constante na nossa lembrança. Se nós tivermos o fogo do Espírito vívido na nossa lembrança, no nosso pensamento, no nosso dia a dia, em todo lugar que eu vou, eu tenho que lembrar o fogo do Espírito. O Eu Sou habita em mim. Eu vou para a igreja, o Eu Sou habita em mim. As pessoas não nos veem indo para a igreja como se estivéssemos indo para um abatedouro. Nós estamos indo para um lugar de vida, para um lugar de comunhão, para um lugar de cura, para um lugar de prosperidade, para um lugar de adorar, de servir ao Senhor com a nossa vida, com a nossa existência, porque nós temos o grande Eu Sou. Nós vamos para o nosso trabalho, não com tristeza, não com raiva, porque nós carregamos o grande Eu Sou. Eu saio de casa e eu declaro como será o meu dia. E como será o meu dia? Será o dia de todos aqueles que passarem por mim. Porque os que estiverem abatidos serão levantados pelo poder do grande Eu Sou que habita em mim e flui para cada um passar por mim. Aleluia! Se estamos indo para as nossas faculdades, quem vai é o grande Eu Sou. Não é ninguém que vai ser influenciado por ideologia nenhuma. Porque quem habita em nós é o grande Eu Sou. Quanto mais eu me preencho, quanto mais consciência do grande Eu Sou, menos contaminação do mundo eu quero perto de mim. Eu sou a luz, você é a luz na faculdade, porque o grande Eu Sou habita em você. Você é o grande Eu Sou na repartição pública. Você é o grande Eu Sou quando para perto de quem não tem. E você é o grande Eu Sou quando para perto de quem tem. Você é ou carrega em você aquele que todos precisam, mesmo que não saibam, e são desesperados, tentando encontrar, buscando algo para preencher o vazio. E você tem esse que preenche o vazio. Não é por nossa causa, é por causa do grande Eu Sou que nós carregamos, por quem nós vivemos, porque a vida que nós vivemos hoje nem é mais nossa, é dele, é ele, é ele, é por ele, é por ele que são todas as coisas. Você pode declarar isso?